Certamente você já ouviu a expressão por baixo dos panos, computadores só entendem zeros e uns. Ou então lembra daquela imagem de zeros e uns para cima e para baixo do filme Matrix. Mas como é que míseros zeros e uns podem ser organizados de tal forma a gerar os textos que você lê no Twitter, as imagens que você curte no Instagram, e mais incrível ainda, esse vídeo do Vida em 8 bits com áudio e tudo? Para entender isso, precisamos falar sobre representação de informação. A melhor maneira de representar qualquer tipo de dado é com números. Pensa comigo, se eu quero representar um texto, posso definir que cada número representa uma letra. Aí o A pode ser representado pelo 0, o B pelo 1, o C pelo 2 e assim por diante. Estamos acostumados a manipular números utilizando 10 símbolos, com os algarismos de 0 a 9. E isso não é por acaso, já que começamos a contar coisas utilizando nossos 10 dedos. Tanto que a palavra dígito vem do latim digitus, que significa dedo. Nos primórdios não havia nenhum sistema de numeração, os registros eram feitos com desenhos. Com o passar do tempo se percebeu que o trabalho de ficar desenhando a mesma coisa inúmeras vezes era muito perda de tempo. Bastava desenhar a coisa uma única vez e representar a quantidade com riscos. Mas aí alguém percebeu que tinha um jeito ainda mais fácil, e assim nasceram os primeiros sistemas de numeração. De todos os sistemas primitivos, o único que ainda é de uso comum é o de números romanos. Vemos em datas, numeração de papas, páginas de livros e horas no relógio. Subtrair e adicionar números romanos é razoavelmente simples, basta juntar tudo, mas multiplicação e divisão é bem complicado. O sistema numérico que utilizamos hoje em dia é o indo-arábico, que, diferentemente dos antigos, é um sistema posicional. O mesmo dígito, dependendo da posição que ocupa no número, equivale a um valor diferente. Vamos supor que você ganha R$ 2.900. Seria muito bom trocar o 9 e o 2 de lugar, mas você certamente não ficaria muito feliz em mexer os zeros de lugar. Aproveitando esse assunto, imagine que você recebeu como tarefa escrever um programinha muito simples para somar dois números, x e y. Normalmente esses valores vão vir como texto, então antes de somar é necessário converter de texto para número. Mas como resolvemos isso? Bem, como o sistema decimal é posicional, cada posição tem um significado. Na primeira posição temos a quantidade de unidades, na segunda a quantidade de dezenas e na terceira a quantidade de centenas, e assim por diante. Por exemplo, considere o número 248, temos 2 centenas, mais 4 dezenas, mais 8 unidades. Embora esse sistema seja extremamente conveniente para o nosso uso no dia a dia, não é muito eficiente para representar informações. Por exemplo, com uma mão você consegue representar os números de 0 a 5. Mas e se eu te disser que apenas mudando a forma como interpretamos os números, com os mesmos 5 dedos conseguimos representar até o número 31? Olha só, vamos dizer que isso representa o 1, isso representa o 2, 3, até que isso representa 31. Para entender como isso é possível, temos que falar de uma característica muito importante presente no sistema decimal. Note que para representar o número 10 não temos nenhum símbolo especial. Utilizamos dois símbolos existentes, o 1 e o 0. Mas imagine que tivéssemos apenas 4 dedos em cada mão. Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui esgotamos os nossos símbolos. Teríamos que recorrer novamente ao 10. E esse é o sistema octal. Agora sabemos que é possível definir múltiplos sistemas de numeração com bases diferentes, mas vamos logo para o que nos interessa, o mais extremo e ao mesmo tempo o mais simples de todos, aquele que tem apenas dois símbolos, o 0 e o 1, o sistema binário. É fácil de perceber que esse é o sistema numérico mais simples possível, pois se removermos o 1, ficamos apenas com o 0 e já não conseguimos mais representar nada. Ou seja, esse 0 ou 1 representa a menor quantidade possível de informação, e isso tem um nome, um bit de informação. Nesse sistema, os símbolos acabam muito rapidamente, 0, 1 e fim. Qual é a sequência lógica? Sim, o 10. A partir daqui, seguimos a mesma lógica dos demais sistemas. No decimal, incrementamos o número menos significativo até que temos símbolos à disposição, 10, 11, 12 até o 19. No binário, a lógica é a mesma. Podemos ir de 10 para 11 e, novamente, já esgotamos as possibilidades para os dois dígitos. Pode não parecer à primeira vista, mas a exata mesma coisa acontece no sistema decimal. Quando chegamos no número 99, qual é o próximo número? É o 100. No sistema binário é exatamente a mesma coisa, 10, 11 e 100.
Para entender na prática, vamos trabalhar a conversão de algum número de binário para decimal e vice-versa. Vamos pegar o número 12 como exemplo. Sua representação binária é 1100. Para converter de binário para decimal, usamos potências de 2 e multiplicamos o resultado pelo dígito correspondente. Começamos a sequência de potência de 2 a partir do dígito menos significativo. Então, partindo da esquerda, temos 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2 e 2 na 3. Para cada número da sequência, multiplicamos o resultado pelo dígito correspondente. Os dígitos com valor 0 ignoramos, pois qualquer coisa multiplicada por 0 retorna 0. Por fim, basta somar os resultados parciais para obter o número convertido para decimal. Perceba que apenas deslocando um bit à esquerda, dobramos o seu valor. 100 é 4 e 1000 é 8. Isso faz sentido, pois 100 é o mesmo que 2 elevado na 2, enquanto que 1000 é o mesmo que 2 elevado na 3. Fica fácil de perceber também que para dividir um número por 2, basta fazer o inverso, deslocar um bit à direita. Agora falta entender como fazer o caminho inverso, como obter a representação binária de um número decimal. Para isso, basta aplicarmos sucessivas divisões por 2, anotando os restos, essa parte é muito importante, até reduzir o número a zero. Então, 12 dividido por 2 é 6 com resto zero, 6 dividido por 2 é 3 com resto zero, 3 dividido por 2 é 1 com resto 1, e por fim, 1 dividido por 2 é 0 com resto 1. Agora, pegamos os restos de baixo para cima para obter a representação binária. Para demonstrar a importância do sistema binário na história da computação, vou pegar emprestado alguns trechos do excelente livro Code, de Charles Petzold. Fica aqui a recomendação de leitura. Imagine que você é uma criança da década de 90 e passou o dia inteiro com seus amigos, fazendo coisas incríveis. Andou de bicicleta, raspou o joelho, rapou bolinhas de gude de algum de seus amigos, perdeu alguns tazos para outros, trocou figurinhas para preencher seu álbum. Sim, a década de 90 foi incrível. Mas eis que chega a hora mais temida do dia. Sua mãe diz que é hora de entrar. Seu melhor amigo mora em frente à sua casa e na hora de dormir vocês querem conversar sobre todas as aventuras do dia. O MSN normalmente não é uma opção. A internet é discada e nesse horário a linha telefônica normalmente está ocupada pelos seus pais. O que você e seu amigo têm são lanternas e começam a pensar em maneiras de trocar mensagens, utilizando a luz das lanternas pelas janelas. A primeira ideia é literalmente desenhar as letras, mas obviamente não funciona. Faz sentido para quem está enviando, mas quem está do outro lado não entende absolutamente nada. Então vocês criam um sistema mapeando cada letra para um número de piscadas da lanterna. Uma piscada para a letra A, 2 para a letra B, até 26 piscadas para a letra Z. Para separar as letras, vocês fazem uma pausa para que quem esteja vendo consiga entender que uma letra foi enviada e que o envio da próxima começará em breve. Agora vocês já conseguem enviar uma mensagem, mas não de forma muito eficiente. Um simples "Oi, como vai?" demandaria 102 piscadas. Isso se dá porque esse sistema tem um único tipo de sinal. O código Morse, por exemplo, usa dois, um ponto e um traço, que com a lanterna poderia ser substituído por uma piscada rápida para o ponto e uma piscada longa para o traço. Com isso, a frase "Oi, como vai?" poderia ser transmitida com apenas 25 piscadas, uma melhora e tanto. O código Morse foi inventado em 1837 por Samuel Finley Breese Morse e melhorado por Alfred Vail. Permite a codificação de 30 símbolos, todas as letras do alfabeto latino, mais algumas com acentuação. A definição dos símbolos não seguiu uma ordem lógica para facilitar a memorização. Ao invés disso, o objetivo foi otimizar o envio das mensagens. Letras mais comuns possuem os menores códigos. Por exemplo, as letras E e T, muito comum em textos da língua inglesa, possuem os códigos um ponto e um traço. Esse é o primeiro de 4 grupos de códigos. Cada grupo contém todos os símbolos do grupo anterior, com um ponto e um traço adicionado ao final de cada símbolo. Ao olharmos para o número de pontos e traços em cada grupo, vemos emergir uma característica fundamental em todo o sistema binário, uma sequência em potência de 2. Antes de Samuel Morse criar seu código, outro código binário já havia sido inventado. Louis Braille, nascido na França, ficou cego tragicamente aos 3 anos de idade, ao brincar com uma ferramenta pontiaguda na oficina de seu pai.
O ferimento irradiou uma infecção para o seu outro olho, deixando-o completamente cego. A impossibilidade de ler livros impressos naquela época era um obstáculo imenso na educação de crianças cegas, mas isso não impediu Lewis, que dos 12 aos 15 anos desenvolveu o código Braille inspirado em um sistema criado por Charles Barbier, um capitão do exército francês. Esse sistema consistia de pontos em relevo para transmitir informações durante a noite, quando era preciso fazer silêncio. O código Braille utiliza 6 pontos para representar cada símbolo. Cada ponto pode ou não estar em relevo. Aqui temos outra potência de 2. 2 elevado a 6, ou seja, o código Braille consegue representar até 64 símbolos. Samuel Morse não inventou apenas o código Morse. Na sua época não existia nada que possibilitasse o envio de mensagens à distância, sem um cavalo, um pombo-correio, sinal de fumaça ou um sistema de semáforos entre torres. Tudo mudou com a invenção do telégrafo. Morse utilizou o magnetismo para enviar corrente por um fio de um lugar ao outro. O conceito básico é transmitir corrente pelo fio quando o circuito é fechado, o que era feito por meio de uma alavanca do telégrafo. Quando o sinal chega do outro lado, um mecanismo é ativado para imprimir alguma coisa. Você já pode imaginar o que era transferido com o telégrafo. Sim, código Morse. Em 24 de maio de 1844, a primeira mensagem via telégrafo foi enviada, de Washington a Baltimore, com a seguinte frase: "What hath God wrought?", significando "Olha só o que Deus fez". Um novo corpo de conhecimento evoluiu em torno do estudo da representação binária. Tudo se iniciou com o trabalho de George Boole. Ele criou um novo tipo de álgebra que hoje conhecemos por álgebra booleana. Ao contrário da álgebra convencional, as letras não referem-se a números, mas sim a grupos de coisas como classes ou conjuntos. Por exemplo, L pode representar o conjunto de todos os livros, P todos os livros de programação e E todos os livros de economia. Assim como na álgebra convencional, temos os operadores de adição e de multiplicação. Só que não estamos mais lidando com números, então não faz sentido multiplicarmos ou somarmos conjuntos. Ao invés disso, usamos esses operadores para gerar novas classes. O operador de adição é usado para unir classes. Podemos dizer que P mais E representa o conjunto de todos os livros de programação e economia. O operador de multiplicação, por outro lado, é a intersecção. É usado para obter tudo o que está em duas classes. Nesse caso, P vezes E retornaria um conjunto vazio, pois as classes não possuem nenhum livro em comum. Na álgebra booleana temos o operador de negação. Aplicando esse operador em L, temos todas as coisas exceto os livros. Podemos substituir essa notação por 1 menos L. 1 em álgebra booleana representa o conjunto universo. Outro exemplo para deixar mais claro como esse operador funciona é L mais 1 menos L igual a 1, ou seja, o conjunto de todos os livros unidos com o conjunto de todas as coisas que não são livros retorna o conjunto universo. Podemos também montar expressões. Vamos montar uma muito simples para acender as luzes da árvore de Natal do canal Vida em 8 bits. As luzes devem acender se for noite de Natal e a árvore estiver montada, ou o Papai Noel chegou, ou a criança pediu e ainda não é de madrugada. Para representar esse sistema, podemos utilizar a expressão L igual a N vezes A mais P mais C vezes 1 menos N. Provavelmente você está confuso agora, mas para simplificar, podemos pensar nesses operadores da seguinte forma. A união pode significar um OR, a intersecção um AND, o universo menos algo pode significar um NOT. Agora podemos reescrever a expressão e aí fica muito mais claro o que está acontecendo. As luzes vão acender se for noite de Natal e a árvore estiver montada, ou o Papai Noel chegou, ou a criança pediu e ainda não é de madrugada. Por fim, precisamos ser capazes de testar essa expressão. Para isso, podemos substituir cada letra por zeros e uns, indicando se a condição daquela letra é satisfeita ou não. Vamos considerar que é noite de Natal e a nossa árvore está montada, mas o Papai Noel ainda não chegou e a criança está dormindo, porque afinal já é de madrugada. Podemos pensar nos valores zeros e uns como falso e verdadeiro. Uma expressão AND retorna verdadeiro apenas se ambas as condições são verdadeiras. O OR retorna verdadeiro se ao menos uma das condições for verdadeira. E o NOT simplesmente inverte o valor da condição. Com isso, conseguimos resolver a nossa expressão e descobrir se as luzes da árvore vão ou não acender. E sim, as luzes vão acender porque é noite de Natal e a árvore está montada.
condições suficientes para acender as luzes de acordo com a expressão. George Boole não imaginou que no século seguinte seu sistema algébrico seria a base para um enorme salto tecnológico. Claude Elwood Shannon publicou em 1938 sua tese de mestrado pelo MIT, intitulada A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, na qual apresentou como os relés poderiam ser utilizados para executar operações booleanas. Um relé consiste de um switch que pode ser fechado para gerar corrente em uma bobina. Acima dessa bobina existem dois pontos de contato. O de baixo é o normalmente aberto, pois só terá corrente se o switch for fechado, criando um campo magnético em torno da bobina que irá atrair a alavanca metálica para fechar o contato de baixo. Shannon demonstrou que dois relés conectados em série podem ser utilizados para executar a operação AND, pois apenas fechando o circuito de ambos os relés gerará corrente na saída. A operação OR pode ser executada conectando os dois relés em paralelo. Agora basta fechar o circuito de qualquer um dos dois relés para obtermos corrente na saída. Para executar a operação NOT, precisamos inverter a saída. Isso pode ser resolvido conectando a saída ao ponto de contato normalmente fechado. Enquanto o switch estiver aberto, a saída terá corrente passando, mas quando o switch for fechado, a bobina irá atrair a alavanca e a saída não receberá mais corrente. Essa união da matemática com a eletricidade foi o nascimento das portas lógicas, que são a base dos circuitos eletrônicos utilizados em todos os computadores modernos. A história da computação pode começar a ser contada pela máquina analítica de Charles Babbage, que foi tirada do papel apenas após a sua morte. Era programável por meio de cartões perfurados, conceito esse que Babbage tirou da máquina de tear de Joseph-Marie Jacquard, que, cansado da tediosa tarefa de ter de mudar os novelos a toda hora para poder gerar os desenhos coloridos solicitados pelos clientes, Jacquard criou uma máquina de tear totalmente programável por meio de cartões perfurados. Um buraco no cartão indicava que um fio deveria ser levantado, enquanto que a ausência do buraco indicava que o fio permaneceria abaixado. Os cartões perfurados foram usados novamente por Herman Hollerith para calcular em tempo recorde os dados do censo dos Estados Unidos de 1890. Hollerith viria mais tarde a fundar a Tabulating Machine Company, especializada em equipamentos de tabulação, que em 1920 foi transformada na International Business Machines Corporation, a IBM. Durante a Segunda Guerra Mundial, da cooperação entre Howard Aiken, um estudante da Universidade de Harvard, e a IBM, surgiu o Mark I. Howard projetou a máquina para lhe auxiliar na execução de muitos cálculos repetitivos que precisava fazer, e a IBM construiu. A máquina foi utilizada para resolver problemas matemáticos relacionados com a guerra. Grace Hopper, que após a guerra recebeu a tarefa de escrever o manual do Mark I, foi a responsável por popularizar o termo bug na área da computação. Depois de remover um inseto que estava bloqueando um relé e uma fita de papel, ela disse que havia debugado a máquina e colou o inseto no diário de bordo com a nota: primeiro caso real de bug encontrado. Válvulas não eram muito confiáveis, podiam queimar do nada, além disso eram caras, precisavam de muita eletricidade e geravam muito calor. Então o Mark I foi construído com muitas peças mecânicas, como relés e switches. Relés, por serem mecânicos, são ordens de grandeza mais lentos que válvulas, mas naquele momento isso não era um grande problema. Os programas eram lidos a partir de fitas de papel perfurado, e era isso que definia a velocidade da máquina, não importando o quão rápido os relés ou as válvulas fossem. Máquinas como Mark I são máquinas eletromecânicas. Dentre as primeiras máquinas verdadeiramente eletrônicas estão o Colossus e o ENIAC. Essas sim funcionavam por meio de válvulas. Pense em algo parecido com lâmpadas incandescentes. Operadores precisavam configurar a máquina para executar cada cálculo e podiam verificar o resultado pelas válvulas do painel. O ENIAC pesava cerca de 30 toneladas e usava impressionantes 18 mil válvulas.
foi extremamente útil na Segunda Guerra para o cálculo de tabelas balísticas. Uma válvula ou uma lâmpada consegue representar dois estados, desligado e ligado ou 0 e 1. Com um conjunto de lâmpadas já conseguimos representar números. Para entender isso na prática, vamos pegar um conjunto de 3 lâmpadas. Com todas as lâmpadas apagadas, temos o 0. Ligando a primeira lâmpada, temos o 1. Até aqui é intuitivo, mas e como é que vamos representar o 2? Bem, poderíamos simplesmente ligar a segunda lâmpada e depois a terceira para representar o 3 e continuar adicionando mais e mais lâmpadas para representar mais números. Esse foi de fato o sistema utilizado pelo ENIAC. Cada lâmpada representava os dígitos de 0 a 9, mas podemos melhorar isso com o sistema binário. Para representar o 2, ao invés de apenas ligar a segunda lâmpada, também desligamos a primeira. Agora ligamos novamente a primeira e aí sim temos o 3. Desligamos a primeira e a segunda e ligamos a terceira para obter o número 4, ligamos a primeira e temos o 5, desligamos a primeira e ligamos a segunda e agora temos o 6. E por fim, com todas as lâmpadas ligadas, temos o número 7, uma baita melhora. Mantemos o mesmo número de lâmpadas e conseguimos representar mais do que o dobro de informação. John von Neumann, um dos gênios da computação, ajudou a projetar o sucessor do ENIAC, o EDVAC. Os projetistas decidiram utilizar o sistema binário para a representação dos dados. Além disso, foi definido que a máquina teria uma região de memória para armazenar tanto o código do programa quanto os dados. Completamente diferente do ENIAC, onde operadores tinham que configurar a máquina via switches e cabos para cada programa. As contribuições de von Neumann foram tão importantes que a arquitetura dos computadores modernos é chamada não por acaso de arquitetura von Neumann. Eu não esqueci de Alan Turing. O conceito de computador como entendemos hoje foi criado por ele com a máquina universal de Turing. Mas isso é tópico para um futuro vídeo dedicado exclusivamente a esse assunto. Turing também foi uma peça fundamental do time de criptoanalistas no Bletchley Park, o principal centro de decifração de códigos dos aliados durante a Segunda Guerra. Lá foi construída a máquina Bomb, que foi capaz de decodificar em tempo útil as mensagens da máquina Enigma. Bits isolados não conseguem fazer muita coisa, representam um sim, não, verdadeiro, falso, ligado, desligado, mas aumentando a quantidade de bits conseguimos coisas interessantes. Com apenas 2 bits já conseguimos representar 4 combinações diferentes, 00, 01, 10 e 11. Esse é um bom momento para usarmos 2 bits para ajudar o canal. 01 significa que você deu um joinha aqui no vídeo, 10 significa que você deu o joinha e também se inscreveu no canal, 11 significa que além disso você ativou o sino das notificações, e 00 não interessa. Bora lá ligar esses 2 bits? A computação e a eletrônica evoluíram muito desde então. Essas máquinas ocupavam andares inteiros, geravam um calor absurdo e consumiam muita energia. Hoje temos computadores extremamente poderosos que cabem no nosso bolso. O que possibilitou esse grande avanço da computação foi uma invenção gestada no Bell Labs. De lá surgiram inúmeras invenções, desde o laser à linguagem de programação C, mas nada se compara à descoberta do transistor. Em 16 de dezembro de 1947, os físicos John Bardeen e Walter Brattain, trabalhando para William Shockley, descobriram um novo tipo de amplificador, sem a necessidade de vácuo, usando germânio e uma tira de folha de ouro. Semicondutores como o germânio possuem uma estrutura cristalina e praticamente não conduzem energia em condições normais. A grande sacada é que podem ser dopados, adicionando impurezas para conduzir mais ou menos energia. A partir disso, os físicos criaram uma estrutura para permitir controlar a saída do sinal via aplicação de uma voltagem de energia na base do componente. Comparados com válvulas, transistores são muito menores, mesmo nas primeiras versões, demandam menos energia, geram menos calor e têm uma durabilidade muito maior. Em 1956, Shockley deixou a Bell Labs para criar a Shockley Semiconductor Laboratories, em Palo Alto, Califórnia. Desde então, muitas empresas de semicondutores e de tecnologia em geral se estabeleceram lá. Área essa conhecida hoje como Vale do Silício.
Atualmente, processadores têm bilhões de transistores. O processo de construção é extremamente complexo, mas no nível mais baixo, assim como as válvulas das antigas máquinas, transistores podem assumir dois estados, 0 ou 1. E agora deve estar claro por que a representação binária é tão importante em computadores. Permite unir aritmética, lógica e eletricidade. Zeros ou uns podem ser transmitidos por fios, válvulas ou transistores. Com álgebra booleana, podemos criar expressões lógicas para resolver problemas específicos. A teoria da álgebra booleana pode ser replicada fisicamente por meio de portas lógicas dentro de circuitos integrados presentes nos computadores modernos. Códigos binários são eficientes para representar informação, e não apenas dentro de computadores. Já falamos do código Morse e do Braille, mas agora vamos ver alguns exemplos mais próximos dos zeros e uns. Um código binário muito presente no nosso dia a dia é o código de barras. Olhamos para eles como um conjunto de barras longas com alguns números impressos na parte inferior, mas podemos pensar como uma sequência de bits. Os leitores de códigos de barra não visualizam as barras completas e muito menos os números. O que interessa para detectar o valor do código é apenas uma pequena tira horizontal. Onde é preto temos uns, onde é branco temos zeros. O código correspondente é impresso apenas para auxiliar os atendentes nos casos em que tenha sido danificado e não possa ser lido. Aí pode ser informado manualmente. Existem vários formatos de códigos de barras. O UPC utilizado nos Estados Unidos possui 30 barras. Cada uma pode possuir até 4 larguras, a menor representando 1 bit, até 4 bits para a maior. Para evitar ter que padronizar larguras exatas para as barras, o código possui o padrão 101 no começo. Assim, os leitores conseguem se orientar e saber qual é o tamanho base das barras utilizado naquele código. Esse mesmo padrão é repetido no final do código para permitir ler de trás para frente sem problemas. Entre esses dois códigos fixos existem 12 grupos de 7 bits, separados por um padrão fixo de 5 bits codificados como 01010. Essa é uma forma de checagem de erros. Se o leitor não identificar esse padrão, significa que houve algum erro na leitura. Os 12 grupos de 7 bits representam os números que vemos impressos no código de barras, mas não é uma conversão direta de binário para decimal. Existe uma tabela de mapeamento para auxiliar na checagem de erros. Todos os códigos possíveis para os grupos da esquerda começam com um 0 e terminam com um 1. Se o leitor encontrar algum código nos grupos da esquerda começando com um 1 ou terminando com 0, significa que houve algum erro na leitura ou que o código foi adulterado. Para os códigos da direita, a lógica é a inversa. Todos os códigos começam com um 1 e terminam com um 0. Esse não é o único mecanismo para checagem de erro. Todos os códigos da esquerda possuem um número ímpar de uns e os da direita um número par de uns. Essa característica também é importante para a leitura do código invertido. Se o leitor encontrar primeiro códigos com um número par de uns, sabe que tem que começar utilizando os códigos do grupo da direita. Para ver na prática, gerei um código de barras qualquer. Comecei inserindo o binário fixo 101, a seguir os grupos dos 6 dígitos da esquerda, depois o padrão fixo do meio 01010, aí os grupos dos 6 dígitos da direita e por fim novamente o padrão 101. Podemos ver todos os uns onde estão as barras pretas e todos os zeros onde é branco. Além disso, convertendo os binários a partir da tabela de códigos, conseguimos chegar no mesmo código impresso na parte inferior. Para codificar mais do que apenas alguns números, foi criado o código QR. É um código de 2 dimensões composto por módulos que armazenam 1 bit cada. Dentre as várias versões, a maior é a 40, possui 177 módulos de altura e de largura. Poderia armazenar até 31.329 bits, mas uma grande parte disso é destinada para correção de erros. Os 4 quadrados foram projetados para auxiliar na leitura do código. Os 3 maiores são padrões de localização, separados por uma zona com quadrados brancos para facilitar a detecção. O quadrado menor é um padrão utilizado para alinhamento em casos de distorções durante a leitura. Para descobrir o número de células no código QR, são utilizados estas sequências horizontal e vertical de quadrados pretos e brancos alternados. Esses 15 bits próximos aos quadrados maiores definem dados sobre o formato do código. Isso pode ser utilizado pelos geradores de código QR para definir coisas como o nível de correção de erro desejado. A leitura dos dados começa no canto inferior direito. São 4 bits que definem o tipo de dado codificado. 0001 para
apenas números, 0010 para letras maiúsculas e números, 0100 para texto codificado como valores de 8 bits e 1000 para o kanji japonês. Por exemplo, para codificar qualquer link, podemos utilizar o tipo de dado 0100 para codificação de textos. Vamos codificar o link do blog Vida em 8 bits. Depois do tipo de dados, temos 8 bits que especificam a quantidade de caracteres codificados no QR Code. O link tem 23 caracteres, então o binário tem que ser 0001 0111. Mas espera lá, estes não são os bits que estamos vendo no QR Code. Isso se dá porque uma máscara é aplicada com o objetivo de facilitar a leitura. Existem 7 tipos de máscaras, todas as 7 são aplicadas e aquela que gerar um resultado melhor é a escolhida. Os 3 bits que indicam qual máscara foi utilizada na geração são codificados nos bits que indicam o formato do QR Code. Com isso, o leitor consegue remover a máscara durante a leitura, aplicando um XOR entre os bits da máscara e os bits do QR Code. A seguir, cada caractere é codificado como um valor de 8 bits, utilizando a representação binária da tabela ASCII. Mas antes de falar sobre a tabela ASCII, precisamos abrir uma tangente para entender como computadores interpretam bits. Bits não são manipulados isoladamente. A menor unidade de memória é um bloco de 8 bits, algo que chamamos de 1 byte, termo esse originado dentro da IBM. 1 byte consegue representar até 256 valores, de 0 a 255, mas a manipulação de bytes na memória é feita a partir de um tamanho que em ciência da computação chamamos de word size. Os computadores pessoais da década de 70 e início da década de 80 eram de 8 bits, aí evoluímos para 16 bits, 32 bits e hoje temos computadores de 64 bits. Isso significa que no nível do hardware temos registradores capazes de manipular até 8 bytes em uma única instrução. Em muitos programas precisamos definir padrões de bits, só que a representação binária é muito extensa e ficar convertendo para decimal toda hora é inconveniente, pois a conversão, como vimos, não é muito direta. Para resolver esse problema, podemos recorrer a outra base numérica que facilite a conversão e reduza o número de caracteres. Por exemplo, utilizando a base octal, conseguimos reduzir cada grupo de 3 bits para um único dígito em octal. Mas tem um grande problema aqui. 1 byte tem 8 bits. Essa conversão em grupos de 3 bits gera valores diferentes dependendo de como for aplicada. Se ao invés de aplicar aos 2 bytes aplicarmos byte a byte, os valores gerados serão completamente diferentes. Para resolver esse problema, temos a representação em hexadecimal, que usa a base 16, e para isso utiliza os dígitos de 0 a 9 e as letras de A a F. Com isso, como um byte tem 8 bits e cada caractere hexadecimal é representado com 4 bits, fica muito direto converter um número binário em hexadecimal. Iniciamos a conversão da direita para a esquerda. Primeiro temos 8, depois 8 mais 2, 10, que em hexa é o A, depois o 3. Aqui temos todos os bits ligados, então é fácil de ver que é o F, e por fim temos apenas 2 dígitos. Isso acontece porque esse binário não é múltiplo de 4, então faltam dígitos para o último caractere hexadecimal. Aí simplesmente adicionamos zeros à esquerda e temos o 2. Podemos pensar na representação de informação como bits mais contexto. No exemplo das lâmpadas, cada lâmpada representa um bit, e naquele contexto interpretamos os bits para a representação de números. Mas sabemos que computadores podem representar outros tipos de dados, como textos, por exemplo. Se computadores internamente possuem apenas zeros e uns, cada letra do alfabeto pode ser mapeada para uma representação binária, e é exatamente isso que a tabela ASCII faz. É uma representação de 7 bits que vai de 00 até 7F em hexadecimal, permite representar até 128 valores, o suficiente para mapear letras da língua inglesa, dígitos, pontuação e alguns códigos de controle. As letras maiúsculas e minúsculas possuem uma diferença de 20 em hexa entre cada uma. Isso significa que para converter de lowercase para uppercase, basta diminuir 20 em hexa de cada caractere. A ordenação alfabética é super simples, pois todas as letras seguem uma sequência sem qualquer outro tipo de caractere entre elas. Por exemplo, no antigo EBCDIC, criado pela IBM para utilizar nos cartões perfurados do IBM System 360, havia gaps entre as letras, aí ordenar utilizando apenas o valor do código de cada caractere geraria resultados estranhos. Muitos dos códigos de controle não fazem mais sentido, pois foram criados na época dos teletipos. 2 deles geraram muita confusão, o Carriage Return e o Line Feed.
Para pular de linha nos teletipos, era preciso retornar o carro para o começo da linha. O carro é aquela parte da máquina que se movimenta conforme a digitação. Só que continuar digitando após esse comando ia escrever tudo em cima da última linha que recém havia sido escrita. Então, além disso, era preciso subir o papel. Aí sim, com esses dois comandos, efetivamente uma linha era pulada. Acontece que com o advento dos computadores, os componentes mecânicos sumiram e foi preciso definir como representar uma nova linha. Cada sistema operacional foi por um caminho diferente. O Windows decidiu manter o que era usado nos teletipos, CR seguido de LF. Linux e Apple decidiram simplificar, usando apenas um comando. Linux optou por LF e Apple por CR. Aí a confusão estava feita. Arquivos criados em um sistema operacional usando a codificação ASCII eram lidos com erros de formatação em outros sistemas operacionais. Com isso, todos os programas que lidam com texto que se prezam já sabem que precisam identificar o padrão que foi utilizado para poder interpretar os dados corretamente. Vamos ver isso na prática. Vou escrever Hello World separado por uma quebra de linha em um arquivo texto qualquer. O programa XXD permite inspecionar os bytes de qualquer arquivo. Já sabemos que cada caractere em um arquivo texto é representado por um byte. Podemos reconstruir o Hello World consultando byte por byte o valor correspondente na tabela ASCII. Onde no texto temos a quebra de linha, encontramos o byte 0A. Esse é o line feed, porque estou usando o Linux. Na sequência, temos os bytes restantes para formar a palavra word. E no final do arquivo, novamente o byte de line feed. O ASCII foi criado para representar textos da língua inglesa. Para suportar outras línguas, começou-se definindo novos mapeamentos exclusivos para cada país. Mesmo utilizando 7 bits, a grande maioria dos sistemas já armazenava os dados utilizando 8 bits. Então, a primeira coisa que foi feita foi criar extensões do código ASCII. O Windows definiu inicialmente o ANSI para representar símbolos e caracteres acentuados de línguas europeias. Para isso, utilizou os códigos de A0 até FF e posteriormente estendeu esse padrão para utilizar os códigos restantes, de 8.0 até 9F, ao que chamou de Windows 12.5.2. Na Ásia surgiram mais extensões para representar ideógrafos das suas línguas. Nem o ASCII nem nenhuma de suas extensões são capazes de representar textos em línguas com mais do que 256 símbolos. Para resolver esse problema, em 1988, grandes empresas de computação se reuniram para desenvolver o Unicode. Inicialmente foi definido como um código de 16 bits e aí já apareceu o primeiro problema, Big Endian e Little Endian. Dependendo da arquitetura do computador, os bytes são lidos de formas diferentes. Computadores de 16 bits têm um word size de 2 bytes. Isso significa que os dados da memória são lidos de 2 em 2 bytes. Máquinas Big Endian leem os bytes de forma natural, o byte mais significativo primeiro, por isso o Big no nome. Já máquinas Little Endian leem primeiro o byte menos significativo. Para ver isso na prática, vamos pegar o símbolo Pi no Unicode, que é representado pelos bytes 03C0. Uma máquina Big Endian lendo esses bytes vai exibir o caractere Pi como esperado, mas uma máquina Little Endian vai interpretar como C003, um símbolo do alfabeto coreano. Para resolver esse problema, o Unicode define o caractere especial BOM, Byte Order Marker, para ser colocado no início de um arquivo Unicode. Para máquinas Big Endian, os dois primeiros bytes no arquivo devem ser FE e FF. Para máquinas Little Endian, devem ser FF e FE. Para validar isso, verifiquei qual é o Endian da minha máquina e a seguir criei dois arquivos, escrevendo diretamente os bytes, o BOM seguido do caractere Pi, um em Little Endian e o outro em Big Endian. Como esperado, o arquivo Little Endian exibe o Pi e o arquivo Big Endian exibe o caractere coreano. Se minha máquina fosse Big Endian, obviamente o resultado seria o inverso. Com o Unicode é possível representar alfabetos maiores, como grego, russo, chinês e japonês, e até mesmo representar emojis. Em 2001, o Comitê Técnico do Unicode rejeitou uma proposta para incluir a língua Klingon de Star Trek. O jovem Sheldon não ficou nada contente com isso. Para suportar tudo isso, utiliza-se 32 bits. À primeira vista, isso obriga todo caractere a utilizar 4 bytes, o que seria um enorme desperdício para textos que não precisam de toda essa flexibilidade. Para resolver isso, o Unicode define um conjunto de encodings. São basicamente regras para a representação dos bytes.
O encoding base usa de fato 32 bits, mas outros encodes são permitidos que definem caracteres comuns, utilizando apenas 1 ou 2 bytes e caracteres menos comuns, utilizando mais. O TF-8, por exemplo, codifica todos os caracteres da tabela ASCII utilizando a codificação original, garantindo que sequências de bytes criados com base na tabela ASCII possam ser lidas corretamente com o TF-8. Se você já trabalha com programação, certamente já esbarrou em algum erro de encoding. Para simular isso, vou escrever o byte 83 em um arquivo qualquer. No Unicode, esse byte é um código de controle, então ao abrir com o TF-8 vai gerar um infame erro de encoding, mas esse mesmo byte no formato Windows 1252 que falamos anteriormente é o símbolo da moeda euro. Por isso é muito importante definir corretamente o encoding no qual o dado foi gerado para poder interpretar os bytes corretamente. Mas nem só de texto vive um computador. Para começar a falar de imagens e vídeos, temos que dar um passo para trás para entender como as cores são representadas no computador. A ideia é basicamente a mesma do texto, números armazenados em bytes e interpretados de acordo com algumas regras. Nesse caso, são 3 bytes, um para cada cor do sistema RGB, Red, Green e Blue. Cada pixel na tela emite luz nessas cores primárias que, misturadas, permitem a criação de inúmeras outras cores. Um byte para cada cor significa que podemos definir 256 intensidades para cada cor. 256 elevado na 13 é o número de cores que podem ser criadas com todas as combinações, ou 16.777.216 cores diferentes. Por exemplo, R igual a 72, G igual a 73 e B igual a 33 produz esse amarelo. Isso significa que sua câmera de 10 megapixels gera 10 milhões de pixels. Cada pixel tendo 3 bytes, temos 30 milhões de bytes ou 30 megabytes, mas na prática o arquivo gerado é muito menor graças a algoritmos de compressão. Dois tipos muito comuns de imagens são JPEG e PNG. JPEG usa algoritmos de compressão lossy. Esses algoritmos exploram a forma como o olho humano percebe imagens, descartando informação que não afeta nossa percepção da qualidade da imagem. Isso possibilita grandes reduções nos tamanhos dos arquivos. PNG, por outro lado, usa algoritmos de compressão lossless. Esses algoritmos não jogam fora nenhum dado, apenas removem redundâncias. A desvantagem é que a redução no tamanho dos arquivos é muito menor, mas garante a manutenção da qualidade da imagem original. Se já trabalha com HTML, sabe que as cores são definidas com uma notação hexadecimal. Bem, essa notação deriva do sistema RGB. Os primeiros 2 dígitos representam o byte R, a seguir o G e o B. Com o conceito de imagens compreendido, vídeos vêm quase de graça. Um vídeo consiste de múltiplas imagens, basta ter uma quantidade grande o suficiente que o nosso olho não consiga detectar que são imagens separadas. Para uma tela Full HD 1080p, isso significa que temos 1920 pixels na horizontal e 1080 na vertical. Tudo isso vezes 3 bytes e temos mais de 6 milhões de bytes sendo processados e exibidos para cada imagem de um vídeo. Outra medida que entra aqui é o famoso FPS. 30 é um valor comum para vídeos e 60 é utilizado para esportes e games. Agora pega aqueles mais de 6 milhões de bytes e multiplica por esse valor. Essa é a quantidade de bytes processados por segundo para você assistir seu vídeo ou jogar seu jogo. Se você estava pensando que esse vídeo era só mais um sobre história da computação, você foi enganado com sucesso. Esse foi apenas o primeiro de uma série de vídeos para te ensinar a programar. Eu poderia começar te ensinando programação com o clássico Hello World. Você ia decorar algumas instruções, ver um programa de verdade fazendo alguma coisa, mas você não ia aprender a programar. No máximo, ia aprender uma receita de bolo. Poderíamos continuar, de exemplo em exemplo, criando programas mais complexos, mas dificilmente você iria aprender a programar. Você iria, na melhor das hipóteses, decorar um punhado de instruções em uma linguagem específica, usadas de formas específicas para resolver problemas específicos. Cada problema novo que te aparecer na frente e você vai estar lá, completamente perdido. Para todo problema, vai pensar sempre de um jeito que se encaixe naquelas fórmulas prontas que você já viu. Para aprender a programar, não basta copiar e colar alguns comandos e ver uma saída na tela. É preciso entender como o computador entende esses comandos e como aquela saída é gerada na tela para você. Sabemos que computadores nos mostram informações nos mais variados formatos: texto, imagem, som e vídeo. Hoje descemos ao nível mais baixo.
Entendemos que computadores são compostos de bilhões de transistores e que é possível representar informação com isso e manipular essa informação para resolver problemas. Responder essas perguntas é o único jeito de aprender a programar de verdade. No próximo vídeo, vamos começar a programar de fato com a linguagem C. Te vejo lá!